aqui os vemos. Uma travagem muito forte de Gonçalo Gomes e Miguel Vilar também se atravessam ligeiramente na pista. Há ali outros concorrentes que travam muito forte. Eles ainda seguem muito juntos e isso obriga quem vem atrás a travar mais forte para não bater no concorrente que vai à sua frente. Bem, Carlos Azevedo continua no primeiro lugar, seguido por Gonçalo Gomes, Carlos Borges é terceiro e João Barbosa ao quarto. Miguel Vilar está na quinta posição. Vamos ver em repetição o momento da partida. Estamos a ver como Carlos Azevedo assumiu o comando desta corrida. Azevedo atravessou ligeiramente o seu carro e saiu mais depressa que todos os outros. Mais atrás são vários os concorrentes que lutam por uma posição da frente. Gonçalo Gomes ainda tentou passar Azevedo, mas já não dava. Bem, aqui vemos Carlos Azevedo e Gonçalo Gomes a cumprirem a primeira volta. João Barbosa sai da traseira do monolugar de Carlos Borges e vai tentar ganhar o terceiro lugar. Vamos ver se consegue. Não, Borges fechou. Vejamos o que acontece no final da reta da meta. Bem, e João Barbosa vai por fora e passa Carlos Borges. Aqui o temos, João Barbosa está agora no terceiro lugar. Apesar destes monolugares utilizarem motores semelhantes, não deixa de ser curioso destacar o facto dos chassis, os fabricantes de chassis serem diferentes. O primeiro classificado, neste momento, Carlos Azevedo, utiliza um Van Diemen, enquanto que Gonçalo Gomes dispõe de um Swift. São dois fabricantes de chassis que utilizam um material Ford que o regulamento obriga. Aliás, podemos também realçar o facto de Carlos Borges ou utilizar um chassi Vector. É como a terceira de chassi. Temos aqui parado nas boxes. Alexandre Rato. Alexandre Rato parado na sua box. Algum problema na dianteira do monolugar de Rato, quando Carlos Azevedo continua a liderar, seguido por Gonçalo Gomes, João Barbosa, Carlos Borges e Miguel Vilar. É o abandono de Alexandre Rato. A seguir a Miguel Vilar, se não me engano, seguem Francisco Sandy Castro e José Pérez, que lutam pela sexta posição. José Pérez, que neste momento é o concorrente melhor classificado entre aqueles que utilizam motores de 1600 cm3. Certamente que Rosário Sotomayor se terá atrasado. E aqui vemos o momento da luta pela primeira posição, mas Carlos Azevedo consegue manter-se à frente de Gonçalo Gomes. E aqui temos o concorrente número 43, José Carlos Cristóvão, com algumas dificuldades. Quando lá na frente continua tudo na mesma. Azevedo é o líder, seguido por, neste momento, João Barbosa ultrapassou Gonçalo Gomes. João Barbosa é agora o segundo classificado. Afinal, não estava tudo na mesma. Carlos Borges está na quarta posição e Miguel Vilar é o quinto. Gonçalo Gomes, o líder do campeonato de 1800 cm3, caiu para a terceira posição. Este grupo dos 5 primeiros já tem algum avanço sobre o sexto classificado, que me parece ser Francisco Sandy Castro. Ou será Francisco Sandy Castro ou José Pérez? Os carros são muito semelhantes em termos de cor, é evidente, no resto são bastante semelhantes, são praticamente iguais e é difícil reconhecer. E temos aqui a situação de João Barbosa a intrometer-se na luta pelo campeonato. João Barbosa, que neste momento ocupa a sexta posição deste mesmo campeonato, e na frente temos um dos candidatos, o terceiro é outro candidato à vitória. João Barbosa não tem sido muito feliz ao longo desta temporada e certamente que poderá vir a ter um papel preponderante na decisão do título, já que faltam, como dissemos, apenas 3 provas, contando com esta. João Barbosa este ano já ganhou uma corrida, ganhou o circuito do Estoril número 3, mas depois tem tido alguns azares nas restantes provas do campeonato e ficou algo arredado na luta pela primeira posição. Bem, quem parece estar um pouco menos à vontade neste momento é Carlos Azevedo. João Barbosa coloca-se ao seu lado e vai tentar ultrapassá-lo no final da reta da meta. Barbosa está por dentro, tem vantagem e consegue mesmo atravessar-se à frente do carro de Azevedo e ganhar-lhe o comando da prova. Enquanto que Carlos Borges deve ter chegado ao terceiro lugar, exatamente, assim acontece. Carlos Borges ultrapassou Gonçalo Gomes. Gonçalo Gomes, que está a perder muito terreno e está certamente a hipotecar as suas possibilidades de
sonhar com o título deste ano. Veremos, recordamos que Gonçalo Gomes já tem 3 vitórias este ano. Estamos a ver a repetição da ultrapassagem de João Barbosa a Carlos Azevedo. No final da reta da meta, Barbosa vai por fora e põe-se à frente do líder do campeonato, perdão, de Carlos Azevedo, líder da corrida até ao momento, e ultrapassa-o. Enquanto que vimos mais uma travagem muito forte de Gomes. E temos aqui a melhor volta até ao momento, Carlos Borges, em 1:47.031. E seguimos com João Barbosa, o líder desta corrida do Campeonato Nacional de Fórmula 4. Carlos Azevedo é agora o segundo, Carlos Borges o terceiro, Gonçalo Gomes o quarto e Miguel Vilar está na quinta posição a atacar a quarta de Gonçalo Gomes. Certamente Gonçalo Gomes terá algum problema no seu monolugar porque não costuma perder assim tantas posições. Vimos ali duas travagens algo violentas e certamente poderá contribuir para um desgaste dos pneus. No entanto, não deverá ser apenas este o problema, já que ele tem vindo a perder bastante terreno nas últimas voltas. Entretanto, João Barbosa já se está a distanciar bastante de Carlos Azevedo. Barbosa, neste momento, já tem alguma vantagem sobre o segundo classificado e vão fazer mais uma passagem pela reta da meta. Aliás, João Barbosa está a justificar aqui na corrida aquilo que fez nos treinos. Ele foi o grande opositor de Carlos Azevedo na luta pela pole position. Entretanto, Gonçalo Gomes está a tentar e consegue mesmo recuperar a terceira posição à custa de uma travagem que terá danificado certamente o pneu traseiro do lado direito. Mas logo a seguir perde outra vez esse lugar para Carlos Borges. Esta corrida está a ser muito animada, Rui Faria. Pois está, ele realmente ali a tentar travar tarde demais, o carro a desequilibrar-se, não desiste, tenta aqui recuperar a posição. No entanto, entrou para a curva com o carro muito desequilibrado e naturalmente teve que abrir a trajetória para controlar o seu monolugar e isso fez-lo perder o que tinha ganho com a travagem arrojada, travagem esse que lhe desgastou os pneus. E ao mesmo tempo permitiu a aproximação de Miguel Vilar. Miguel Vilar já se tinha afastado um pouco, mas voltou a aproximar-se de Gonçalo Gomes. Entretanto, os dois primeiros, como se pode ver aqui nesta imagem, já estão mais longe. E João Barbosa faz a volta mais rápida da corrida em 1:46.863, o que justifica o tal distanciamento face a Carlos Azevedo. É importante referir que este tempo é melhor do que aquele que valeu a pole position a Carlos Azevedo, que foi 1:47.133, tempo esse que foi o recorde dos treinos aqui no Autódromo Estoril. De atrás víamos Gonçalo Gomes a tentar outra vez ultrapassar Carlos Borges, mas a distância ainda é bastante grande e a ultrapassagem não se verificou. Miguel Vilar está cada vez mais próximo de Gonçalo Gomes. O interesse da corrida está neste momento centrado na luta pela terceira posição. Lá na frente continuam João Barbosa e Carlos Azevedo. Aqui vemos a classificação à quarta volta. Primeiro João Barbosa, depois Carlos Azevedo, Carlos Borges, Gonçalo Gomes, Miguel Vilar. Uma luta curiosa entre Gomes e Vilar. Gomes, como dissemos, um jovem que vem dos karts. Miguel Vilar, um piloto que vem das primeiras edições da Fórmula 4, da nova Fórmula 4 em Portugal. Portanto, uma luta quase de gerações entre pilotos que militam no mesmo campeonato. Mais atrás, embora não se veja aqui nas imagens, foi possível observar na passagem da reta da meta, Francisco Sandi Castro e Pedro Vaquinhas também lutam por um lugar. Francisco Sandi Castro é o sexto classificado e Vaquinhas o sétimo. Depois vem José Pérez e Rosário Sotomayor, que é líder do campeonato de 1600, seguida por Manuel Fernandes, o segundo desse mesmo campeonato. Bem, continuamos a seguir a luta pela terceira posição, enquanto João Barbosa continua lá na frente a comandar, seguido por Carlos Azevedo. Azevedo que faz neste momento a volta mais rápida, 1:46.746. Azevedo, apesar de liderar a corrida, é o piloto mais rápido em pista, até o momento, claro. E se a situação da classificação se mantiver assim até ao final, teremos uma alteração no comando do campeonato. Como dissemos, Gonçalo Gomes no início da prova era o líder do campeonato com um ponto apenas de vantagem sobre Carlos Azevedo. Com a vitória, a provável vitória ou possível, Carlos Azevedo somará 25 pontos. Carlos Borges continua a ser o terceiro, Gonçalo Gomes o quarto e Miguel Vilar o quinto classificado. Francisco Sandi Castro é, como já dissemos, o sexto.
Lá vem João Barbosa e Carlos Azevedo para mais uma passagem na reta da meta, quando vemos na sua boxe António Azilhão. Neste momento parece-me que estes três concorrentes já estão um pouco afastados. Vamos ver até que ponto é que se conseguem reaproximar. Normalmente isso acontece nas travagens. E já estão ali a dobrar um concorrente mais atrasado que tem alguns problemas, uma vez que até levantou o braço. Ele sinalizou o lado que deveria ser aproveitado pelos concorrentes mais rápidos para ultrapassarem, facilitando essa ultrapassagem. Temos, portanto, aqui, nesta luta pela terceira posição, três chassis diferentes da Fórmula 4, um Vector, um Swift e um Van Diemen. Lá na frente continuam dois Van Diemens, o de João Barbosa e o de Carlos Azevedo. João Barbosa faz neste momento, mais uma vez, a volta mais rápida ao circuito, 1:46.659. Lá mais atrás, Rosário Sotomayor continua a liderar o campeonato de 1600 centímetros cúbicos, seguida por Manuel Fernandes. E parece que Gonçalo Gomes não consegue ultrapassar Carlos Borges, enquanto Miguel Vilar também não o consegue em relação a Gomes. Não deixa de ser curioso, e falamos muitas vezes nos chassis, porque os chassis são determinantes na Fórmula 4. É a sua forma aerodinâmica, as soluções que se encontram para suspensões, que geralmente conseguem fazer as diferenças. Isto porque, a nível de motores e caixas de velocidades, a situação é muito igual e os motores e as caixas de velocidades são praticamente de série, se não mesmo utilizando peças de série. A diferença é feita por alguns preparadores que conseguem, junto do fornecedor, ou seja, a Ford, acesso aos seus armazéns para conseguirem escolher peças mais equilibradas, mais perfeitas e, portanto, fazer essa diferença. Víamos ali a luta entre Pedro Vaquinhas e Francisco Sani Castro, quando seguimos neste momento Rosário Sotomayor, a líder do campeonato de 1600 centímetros cúbicos. Líder do campeonato em si e também nesta corrida. E voltando um pouco à parte técnica, a parte dos... falámos dos motores. Este ano os novos motores de 1816 válvulas são motores bastante mais sofisticados, motores já com alguma eletrónica e com catalisadores. Portanto, isso poderá dar mais trabalho aos preparadores e fazer uma diferença maior entre o nível de cada um desses mesmos motores. Essa diferença nota-se até nos tempos obtidos nos treinos, onde, como dissemos, Carlos Azevedo rodou no segundo 47 e o Rosário Sotomayor, que foi a melhor do campeonato de 1600, perdeu 1 segundo e 6 décimos para Carlos Azevedo. É perfeitamente natural, porque são motores de gerações completamente diferentes. Podemos falar quase em décadas para encontrar a origem desses mesmos motores. Estes novos motores 16 válvulas que os 1800 utilizam são a família de motores Zeta, apresentada há pouco tempo pela Ford, e que, mesmo em termos de comércio e indústria automóvel, são considerados os motores mais evoluídos da sua geração. Recordamos que o campeonato de Fórmula 4, a nível internacional, existe há mais de 25 anos. É uma das fórmulas mais conhecidas e aquela que tem servido de trampolim para quase todos os pilotos que hoje em dia militam na Fórmula 1. E sempre utilizou estes motores de 1600. A grande novidade foi este ano o aparecimento dos motores de 1816 válvulas. Vimos passar Rosário Sotomayor e seguimos com o concorrente número 21, que é Manuel Fernandes, o segundo do campeonato de 1600 nesta corrida. Manuel Fernandes, o filho do piloto que se notabilizou, o piloto de Vila Real, que uma carreira tão extensa e tão rica tem no desporto automóvel nacional. Lá na frente continua João Barbosa no comando, com 442 milésimos de vantagem sobre Carlos Azevedo. A diferença para Carlos Borges, o terceiro classificado, já é superior a 3 segundos. O jovem Manuel Fernandes, filho do veterano piloto nacional, é também uma estreia, embora já não seja este ano, a sua entrada na Fórmula 4 é também um dos novos valores da Fórmula 4 nacional e vem procurar talvez seguir as pisadas do pai em termos de velocidade nacional.